para iniciar, eu gostaria primeiramente, lá em Provérbios 2, do 1 ao 5. Amém? Aleluia. O meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria, e inclinar o coração para o discernimento, e se clamar por entendimento, e por isso discernimento, gritar bem alto, e se procurar sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado, no nome de Jesus, que nessa noite nós podemos entender as suas palavras, Senhor, e guardar elas no nosso coração, Pai, conforme está aqui em Provérbios, Senhor, e nós dê ouvidos, Pai, à sua palavra, inclinar o nosso coração, Pai, oh Deus, no nome de Jesus, e nós procurar, Deus, procurar e buscar, Senhor, oh Deus, nós temos que temer a Ti, Pai. Oh Deus, que nessa noite nós podemos sentir, Pai, esses princípios, Pai, da Tua palavra. E nós podemos ter conhecimento, Senhor. Que nesses dias nós estamos tendo conhecimento de Ti, Pai. Quando a gente busca conhecimento, a gente vai aprendendo a ter mais intimidade, Pai. Mais intimidade no louvor, mais intimidade na palavra, mais intimidade contigo, Pai. Nos guardar para Ti, Pai, e poder caminhar na Tua presença. Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. A minha palavra essa noite, o tema é intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Olha, tema, né? Esse dia nós estamos sendo alimentados com esse tema, com essa palavra, intimidade, né? Tivemos aqui o pastor Ricardo, ontem tivemos o pastor Edson Romão, né? Fiquei sabendo que foi uma bênção a palavra, né? Recebemos muito nesse lugar aqui, e hoje aqui estou. Amém? Então, irmãos, aqui em Provérbios 2, eu quero que nós se atentamos aqui para duas palavras, que está aqui no 5. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Amém? Temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Mas lá também, Luciano coloca aí Oséias 4:6. Deus diz por intermédio do profeta Oséias, então você entenderá o que é. Não, só o 4:6, bem. Deixa eu colocar aqui. É o 4:6. Vou ler aqui nesse aqui. Então, o meu povo, né? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu só quero essa palavra. Onde está? E também o sacerdote ignorar a lei de seu povo, e também ignorarei os meus filhos. Oséias. É isso mesmo. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Agora coloca na outra versão para mim, Luciano. Na Almeida, revista atualizada. Amém? Diz o seguinte: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O outro diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, observando que o povo foi destruído, e a outra, ele foi o quê? Está sendo destruído por falta de conhecimento. Amém, irmãos? Então, esses dias, nós podemos entender que nós, devido à falta de conhecimento, nós estamos sendo destruídos. Por falta de conhecimento, a gente está deixando de ter intimidade com Deus. Por falta de conhecimento. Amém? Glória a Deus. Então, Deus é o único que vai deixar você conhecer a Deus, a conhecer Ele mesmo, a ter intimidade com Ele. Amém, irmãos? Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem pode ter esse conhecimento de Deus? Lá em Salmos 25, versículo 12. Ao homem que tema o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que tema o Senhor.
o que nós falamos aqui em Provérbio, em questão de temer a Deus. Amém? Interessante que eu coloquei aqui, irmãos. O homem que teme o Senhor, se você teme a Deus, se teme ao Senhor, a dúvida sobre qual caminho seguir não vai existir mais. Olha, irmão, a dúvida que o caminho que você vai seguir não vai existir mais. Porque Ele vai te orientar. Ele que vai te direcionar. Então não vai existir mais dúvida no caminho em sua vida. Você vai caminhar a estrada que Deus vai direcionar, a rodovia que Deus vai direcionar, a rodovia, o local, Deus vai te mostrar. Amém? Agora, quem pode ter intimidade com Deus? Quem pode? Lá em Salmos 25, 14. Quem pode ter intimidade com Deus? A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando você teme ao Senhor, você busca a Deus, Ele vai conhecendo a Deus, você vai tendo mais intimidade com Ele. Porque você está conhecendo, você está buscando a Ele. Amém? Tenho aqui um exemplo que eu coloquei aqui, dos demais que tem sobre intimidade. É o Abraão, né? Interessante, coloca aqui, ó, lá em... Ele invoca Deus em todos os lugares onde passava. Em todas as circunstâncias, em todas as necessidades, na seca, na fome, ele invocava ao Senhor. Ele era um homem que, independente de onde ele estava, independente da situação, ele invocava. O que é, irmão? Ele fazia um altar, né? Então ele ia, como ele estava viajando, então uma pessoa, ele fazia aquele altar, então ele invocava a Deus, ele tinha o quê? Buscar intimidade com Deus. Independente do que ele estava passando, se a gente for ler a história, eu até coloquei alguns exemplos aqui, ó, em todas as necessidades, nas boas, na má, repartindo os despojos, entregando os dízimos, na seca, na fome, sempre estava comprometido com Deus. E levantava um altar onde tinha uma intimidade com Deus. Tanto que foi o único do qual, e está relatado, para mim, é lá em Tiago 2,23, vamos ver o que está relatado lá em Tiago 2,23, por gentileza aí. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Olha a intimidade que ele chegou, ele foi chamado a ser amigo de Deus. Então, leva um tempo. Olha a importância do relato que tem na palavra de Deus. Esse homem, independente do que ele passava, ele quer nos mostrar que independente que nós podemos passar, nós temos que estar tendo intimidade com Deus. Para ele levantava um altar, ajuntava umas pedras ali, fazia um altar onde eles estavam. Para nós, nossa intimidade está em Mateus 6,6, que aí? Para o nosso quarto, o nosso abrigo, nosso compartimento, o nosso refúgio. Mas eu só vou fazer isso quando eu estiver alegre? Eu só vou fazer isso quando eu estiver na dificuldade. Fazer isso diariamente, buscando a Deus, a sua intimidade, conhecer mais de Deus. Amém? Eu até acrescentei aqui, irmão, ninguém se torna amigo do outro só porque se assenta junto durante o culto. Em um cinema ou num restaurante, amigo é aquele com quem se gasta tempo, com quem há intimidade.
Então, irmão, a gente observa que amigo você gasta tempo, então você tem intimidade. E nós podemos aqui colocar de várias maneiras. Quando eu conheci minha esposa, eu tive que ir conhecendo para ter intimidade com ela. Ontem eu estava tendo estacionamento, aguardando enquanto minha sogra estava sendo atendida. Coloquei o carro no lugar até bom, estratégico, falei até para ela, fiquei estacionamento ali, a gente tem nem procurar um lugar mais seguro. E estava até confortável, estava até meditando na palavra. Graças a Deus o celular tinha descarregado, então o tempo totalmente dentro do carro, né? Para Deus ali. E eu fiquei observando um casal de jovens estava naquele lugar ali. Eu observava que eles não tinham tanta intimidade. Eles estavam se conhecendo. Um falava uma coisa, outro observava, um sorriso ali, né? Eu falei, porque na hora eu estava meditando nessa parte. Aí quando eu levantei assim a vista, eu fiquei observando. Eu falei, um exemplo clássico, né? Claro ali. Duas pessoas buscando ter intimidade, se conhecendo, buscando se conhecer melhor. E ali gera mais conhecimento, mais intimidade, mais aproximação. Então Deus quer dizer, faça isso todos os dias do ano. Não faça isso só nas primícias. Os 7 dias, os 7 primeiros dias do ano. Me busca todo dia. Me leva para onde você estiver. Se você puder ir para um quarto, você vai. Agora, se você estiver em outro lugar, me busca onde você estiver. Mas principalmente no lugar que está íntimo comigo. A intimidade, reservado. Amém? Glória a Deus. E como eu tinha falado no início, temor, temer, né? Estava lá em Provérbios. Abraão também ele experimentou o temor do Senhor. Lá em Gênesis 22, 12, está registrado o momento quando Abraão foi em obediência ofertar o seu filho ao Senhor. A ausência do temor de Deus na vida que ele... A ausência... Aqui, irmão, achei interessante que coloquei aqui. Deixa eu até... Então a gente pode observar que essa ausência do temor de Deus na nossa vida, ou na vida das pessoas, deixa elas o quê, irmão? Deixa elas vulneráveis. Porque você não tem temor. Você fica com suas portas abertas. Porque nós vamos falar da porta do quarto daqui a pouco. Você fica com essas portas abertas. O que quer dizer isso? Você está aberto para as coisas do mundo. Você não teme ao Senhor, você não busca Ele, você não quer ter intimidade com Ele. Então portas serão abertas. O inimigo, ele é astuto, fica atento. Se ele fala, se você não quer ter intimidade com o seu Deus, eu vou abrir a porta para você ter intimidade comigo. Não é? As coisas do mundo, todo mundo sabendo. São coisas só para destruir, para acabar. Então, irmão, a gente tem que ficar atento, a gente tem que ter temor. Então, continuando aqui, no momento em que Abraão ia sacrificar o seu filho, o anjo apareceu. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Está lá em Gênesis 22, 12. Ali foi provado o nível do temor de Deus na vida de Abraão. E que intimidade do Senhor, verdadeiramente, e para aqueles que o temem. Irmão, intimidade é uma escolha minha e sua. Intimidade é você deixar, que nós estávamos louvando, aqui é o Senhor deixar o quê? A porta aberta. Intimidade é você deixar Ele entrar. Intimidade é você buscar conhecer Ele. Intimidade não é só você falar assim, entra. Não, mas eu quero ter contigo. Quero te conhecer você. Então, irmão, isso que é intimidade. Então, muitas pessoas, eu creio que não somos nós, tem muitas pessoas que falam que imagina que a relação com Deus é uma relação
Distante. Não, irmão, não é distante. E nós vivemos isso, nós falamos isso. Já conversei com pessoas que Deus fala assim, não, Deus é porque Ele é Deus, eu não posso chegar a ter uma proximidade com Ele. A pessoa ainda está vivendo, fala que existe um obstáculo. Não, irmão, não existe. Você pode se chegar, abra a porta, deixa Ele entrar. Tenha intimidade com Ele. Então Deus quer que nós sejamos amigos dEle. Mas para que sejamos amigos, como Abraão foi, que é tremendo, passou por dificuldades, passou por várias situações. Para ser amigo nós devemos o quê? Andar com Deus. Todos os dias. Observa que eu já falei umas 2, 3 vezes. Todos os dias. Toda hora. Todo momento. Você tem que ter Deus. Andar com Ele. Amém? Então, algumas situações nós devemos melhorar. Eu creio que já foi falado aqui. A intimidade nunca será possível sem comunhão. Já comentei, tem que ser recíproco. Tem que ter não só de uma parte, tem que ser dos dois lados, né? Eu sei que algum pode pensar, mas eu tenho uma vida muito corrida, muito agitada. Eu tenho uma vida que eu não tenho. Como eu vou ter essa comunhão, esse tempo de poder ter com Deus? Minha vida é uma correria só. Mas eu vim aqui, irmão, algo tremendo que eu coloquei. Jesus é o nosso maior exemplo. Por quê, irmão? Por que Jesus é o nosso maior exemplo? Mesmo quando rodeado por multidões, observando que o ministério de Jesus está na palavra dele, ele era rodeado por multidões. O que acontecia? Ele se retirava. Então ele quer dizer que ele tinha muitos afazeres, mesmo assim ele se retirava. Ora ele ia para um lugar deserto, ora ele ia para um monte. Mas Jesus ia para o monte, para o deserto porque ele queria, mas porque ele queria ter, irmão, ficar só. Ele queria ter intimidade, queria ter contato com o Pai. Ele estava trabalhando ali no ministério, ele estava ali curando, libertando, salvando vidas, mas ele necessitava de um combustível. Ele necessitava de algo maior, que era intimidade com o Pai. Ele necessitava de deixar esse exemplo para mim e para você, para dizer que, independente do que você faça, independente do que você corre o dia todo, você tem que reservar um tempo para ter intimidade com o Pai. Então, isso é o quê? Ficar sós com Deus. Outra situação aqui que eu coloquei, eu acho muito interessante. Coloca aí para mim Daniel 6, do 1 ao 11, na Almeida Corrigida. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel, 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa.
Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão procuramos contra ele na lei do seu Deus. Olha como é astuto, olha como as pessoas fazem. A lei do seu Deus, continua. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: o rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho, a fim de estabelecer um edito real e fazer firme este mandamento, a que qualquer que por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, olha, irmão, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, olha o que acontece. Entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e três vezes no dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, o nosso Deus, como também antes costumava fazer. O que eu quero dizer? Que Daniel, ele não se importou com o decreto do rei, ele não se importou pelas pessoas que fizeram contra ele, ele se importou em fazer o que ele já fazia todos os dias. Quantas vezes nós fazemos? Daniel fazia 3 vezes ao dia. Ia para o seu quarto, se direcionava, se ajoelhava, dava graça, orava. Não se importou quem estava, porque ele estava com intimidade. Ele estava ali, independente que se estava aberto, se tinha a janela aberta, ele estava ali, orando, dando graça para o seu Deus. O que me veio no meu coração? Esse decreto era somente 30 dias. Ele podia falar: Senhor, eu tenho crédito com o Senhor, eu estou bem com o Senhor, eu estou bem, como fala, eu estou bem na fita, já estou minha vida orando 3 vezes ao dia. 30 dias pode ser, né, que eu posso passar aqui, porque eu sou um governador, eu sou de uns 3, eu sou o maior, eu sou dos 3, o rei já quer me colocar como superior a todos, abaixo somente a ti. Mas Daniel tinha o quê? Intimidade com Deus. E ele não abriu mão da sua intimidade com Deus. Não importa, irmão, o que está se passando, o que está vindo, os decretos, as leis, as situações, não importa. Tenha intimidade com Deus. Amém? Tenha intimidade com Deus. Por isso que eu falei aqui, podia 7 dias. Não, 7 dias estou lá. Estou orando, estou louvando, estou tendo intimidade. E os outros dias, o restante do ano? E aí? Somente isso basta? Daniel faz isso 3 vezes ao dia. Amém? Então, ele era uma pessoa disciplinada. A palavra disciplina. E que nós
tenhamos também disciplina. Amém? Então, outra coisa que eu gostaria de falar: não pode ter intimidade com alguém se não conhece. Já comentei aqui. Para conhecer Deus, tem que buscá-lo. Buscar onde? Na sua palavra. Aí a pessoa pode falar assim: não, eu busco a Deus. Amém, irmão, você busca. Domingo eu estou no culto. Amém, irmão, glória a Deus. Domingo eu estou lá, firme. Aqui, domingo eu estou no culto, eu estou aqui. E em casa? Você está tendo intimidade com Deus? E na quarta? Você está tendo intimidade com Deus? E na quinta? Você está tendo intimidade com Deus? Então, mergulha, irmão, em Deus. Quando a gente mergulha, está dizendo que a gente está indo, independente do que está vindo, a gente está indo ter intimidade com Ele. Nós estamos nos aprofundando, estamos buscando ter intimidade com Ele. Amém? Glória a Deus. Lá em Neemias 2:4. Vive como se ele estivesse presente. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu. As pessoas perguntam para a gente: o que a gente gostaria de pedir? O que você gostaria de fazer? Quantas decisões do seu dia a dia você faz? Mas ele tinha o quê? Deus entregado com ele. Tudo que ele fazer, eu vou chegar a ter com Deus. Vou ter meu momento de intimidade. Eu vou orar: Senhor, o que eu devo pedir? Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, qual a minha decisão sobre isso? Senhor, o que eu preciso fazer? Isso é o quê? Ter intimidade, né? Integrar Deus no seu dia a dia, nas suas decisões. Amém? Glória a Deus. Mais algumas coisas que eu achei interessante, que agora não vamos entrar no nosso versículo, né? Mateus 6:6. Por gentileza aí, coloca aí. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto, o recompensará. Na outra tradução, coloque aí também, Luciano. Essa é outra não, né? É o Mateus, não é o Luciano não. Está parecido, né, irmão? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos lá, irmão. É quase a mesma coisa, né? A pergunta que todos os dias nós vamos fazer e vamos continuar fazendo: onde é o lugar secreto? Jesus já deu uma pista interessante aí, né? Coisa nova, né, irmão? Nós temos que apegar nisso, sempre nos lembrar. Então, é um segredo. Já foi falado, mas torno a falar: porta deve estar fechada. A porta deve estar fechada. Por que essa porta fechada? Eu estava observando isso e li. Ela nos isola do barulho do mundo. Ela nos conduz a um silêncio. Barulho, silêncio, né? Então, para você ter intimidade, você tem que chegar no lugar, como é um quarto, como é um compartimento, né? O pessoal não tem como eu orar no quarto.
ora no compartimento. Ora num local que você se sinta silêncio. Você se sinta sem barulho nenhum. Então, quando a gente faz isso, a gente cria uma expectativa. A gente cria um ambiente. Isso gera uma intimidade que você quer ouvir o Pai. Mas você também quer falar com Ele. Você não sabe se ouve primeiro ou se você fala primeiro. Mas fala, irmão. É um momento ali onde você pode falar, onde você possa se realmente buscar a Deus. Amém? Então, quando a gente está continuando nessa questão dessa porta fechada, nesse ambiente, buscando a intimidade, nós temos que cortar algumas coisas. Hoje, o que nos impede muito é o celular. Né? Tem que desligar ele ou deixar ele em outro ambiente, tirar a pulseira que também fica informando o que está acontecendo, né? Desligar a televisão se estiver no quarto, não sei, tira também da tomada também. Então, você tem o quê? Se desligar, né? Então, Mateus, coloquei Mateus 14, 23. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Multidões, que nos impede? As multidões, os grupos. É muito grupo, eu tenho que estar atento. Um exemplo, deixa a multidão, deixa tudo e vai para o lugar só. Desliga de tudo. Outra situação. Mateus 6,6. Mateus 6,6. Mateus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Aí você falou, irmão, você já leu? Sim, mas é para a gente poder... Fechando a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai vai, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, isolar. 1 Timóteo 14, 15. 1 Timóteo 4, 15. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O que é isso? Você tem um foco, né? Então, você precisa se entregar a Deus. É outra situação, entregar a Deus, você abrir seu coração, sem medo. Eu estava observando que alguns relatos, que a pessoa fala assim, não posso abrir, não posso me entregar. Irmão, você está no quarto, você está buscando intimidade, não tenha medo, fala com Deus, Deus sabe tudo sobre você. Qual o seu medo? Você não está buscando ter intimidade? Está buscando conhecer para ser conhecido, aquele que já nos conhece? Não tenha medo, se entrega, se deleita nessa intimidade. Intimidade com Deus é uma coisa preciosa. Vou colocar aqui um versículo então, a gente vê aqui, Salmos 37, 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Intimidade. Você está tendo intimidade com Ele. Amém? Esse lugar secreto, irmão, ele nos traz provisão, socorro, auxílio. Então, olha a coisa, ele traz provisão, socorro e auxílio. Amém? Agora, outro segredo que eu gostaria de falar com vocês. Está em Mateus 6,6,
está lá mesmo, mas quando você orar, ou está aqui em outra versão, mas tu quando orares, né? Então a gente observa que tem oração. Quando você orar, você tem uma conversa. Isso é você tem que fazer, é um segredo. Às vezes o inimigo fala, o inimigo tenta colocar, você fala assim, a sua oração é fraca. Sua oração não chega a lugar nenhum. Ela não rompe. Por quê, irmão? Isso é falta de conhecer a Deus. Quando a gente conhece a Deus, vai conhecendo a Deus, a gente vai tendo mais intimidade. Porque quando a nossa oração for para Deus, ela vai chegar. Deus vai ouvir, Deus vai estar atento e vai nos responder. Amém? Vai ter intimidade. Agora existem alguns princípios, que eu até coloquei aqui. Jesus, ele não colocou em Mateus 6,6 para a gente orar no nosso quarto. Agora alguém pode falar assim, mas Jesus também orava no deserto. Amém, ele orava no deserto. Jesus orava também aqui, ó, eu coloquei aqui em outro. Jesus, ele orava no deserto, orava no monte. Jesus estava trabalhando, irmão. Jesus estava sendo uma multidão em volta dele. Mas nesse mesmo tempo ele colocou Mateus 6,6 para nós. Nós não estamos viajando tanto assim, então nós vamos para o nosso quarto, buscar intimidade com ele. Amém? Porque as pessoas falam, talvez pensam, eu tenho medo de ter intimidade com Deus. No meu quarto está só com a porta fechada. Ah, não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Entra nesse quarto, fecha essa porta, se deleita-se em Deus. Entrega seu coração. Amém? Então, quando você fica só no seu aposento, no seu quarto, isso é o que? Privacidade. Você buscou ter privacidade, exclusividade. Você está ali, algo exclusivo. Amém? Deus é tremendo, irmão. Eu até coloquei alguns versículos. Jesus também, ele se retirava para o local deserto, eu já até comentei. Lá em Marcos 1,35, vemos que o mestre retirando-se para um lugar deserto a fim de orar. Também vemos isso na tentação de Jesus, em Mateus 4. Ele fez jejum e oração, sozinho com Deus. Amém? Glória a Deus. Deus, ele sempre me fala, ele sempre nos coloca a buscar esse lugar secreto, esse lugar a sós, você e ele, você junto ali, prostrado, buscando a ele, tendo intimidade com ele. Deus, ele, eu até coloquei aqui, se nós estiver orando, e eu frisei novamente aqui, eu até coloquei o zap aqui, novamente, quando você ir para seu quarto, é um dos exemplos que eu coloquei, é o celular, é o zap, às vezes é um filho, falou, ó, agora é o meu horário, agora eu vou ter intimidade com o pai, você está dando um exemplo para ele. Ele fala, mas como que é isso, mãe? O pai foi buscar ter intimidade com Deus, meu filho. Aí ele, é o quê? Conversar com ele. Ah, é sim, é. Você vai entender mais, vai ter mais presença dele em sua vida. É um ensinamento. Os pais devemos fazer isso com nossos filhos, né? Então, deixa ele quieto lá. É um momento. Quando tu vai ver, um dia está lá seu filho também, ele vai falar assim, calma aí, não entra agora não, que eu estou conversando com o pai. Eu estou orando.
Eu estou me apresentando a Ele. Olha, irmão, é grandioso o ensinamento. Nós não devemos só nos reter para nós, devemos também ensinar para os nossos filhos. Amém? E o nosso Pai que está lá, coloca aí, Mateus, Isaías 65, 24. Isaías 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda que não estarão falando, eu os ouvirei. Mas o que é isso? Antes de você clamar, antes de você orar, é antes. Ele vai te responder. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Então, antes de você estar na sua petição, no seu pedido, na sua intimidade com Ele, Ele já está te respondendo. Ele já está fazendo. Amém? Vou colocar aqui, vou até procurar Isaías aqui, irmão. Achei interessante isso aqui. Não, só vou deixar nisso mesmo. Então, Deus, Ele foi assim também com Daniel, né? Coloca lá em Daniel 9, 20, 21. Coloca o 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Então, antes, irmão, ele já estava dando a resposta para ele. Amém? Deus, Ele é tremendo, irmão. Isso aconteceu também lá em Atos, com os apóstolos, quando eles estavam orando, eles estavam ali reunidos orando, e Deus, nem quando ele esperava, Deus já estava lá também, já estava respondendo o que ele estava clamando, orando ali. E outras passagens aqui, assim como Paulo e Silas, lá na prisão, e eles estavam aqui orando e cantando, louvando a Deus. Estava lá, mano. E os presos todos ouvindo. Interessante, né? É difícil você orar e cantar louvor numa prisão. Imagina aí essa situação, naquele cárcere ali totalmente, né, sujo, né? Se a gente for buscar na história e ver os relatos como que é um cárcere naquela época, era terrível. Mas ele estava lá cantando, louvando a Deus. E o que aconteceu? As portas da prisão, houve um mover, abriu tudo, um tremor. Deus responde, irmão, Deus liberta, não importa onde você esteja. Amém? E para terminar, então, um exemplo maior sobre intimidade, que é falado, e creio que todos vão falar e vão comentar um pouquinho, é de Jesus, né? Um exemplo. Ele é o nosso principal exemplo de intimidade com Deus. Eu creio que nessa noite, que nós devemos buscar aumentar o nosso nível de intimidade com Ele. Como está a minha porcentagem de intimidade com Deus? Não sei, mas que creio que nós devemos atingir 100%, que Deus quer isso. Jesus andava no 100% de intimidade com o Pai. Outros homens de Deus, aqui relatado na palavra de Deus, andavam 100% na intimidade com Ele. E que nós possamos, sim, e buscar a ouvir a Deus, a ter intimidade com Deus, 100%.
O que quer dizer isso? Todos os dias das nossas vidas. Amém? Porque se nós estivermos com intimidade com Deus, o nosso objetivo maior é estar com Ele, é ter a vida eterna com Deus. Amém? Então, independente das situações, passamos, como a gente viu, homens e mulheres de Deus, que passaram, independente que eles passaram, eles tinham intimidade com Deus, eles se direcionavam através de Deus, eles ouviam Deus, porque tinham intimidade com Deus. E que nessa noite eu e você nós possamos ouvir a Deus, e que o nosso clamor, nosso pedido, Deus esteja ouvindo também. Amém? Que seja dias que nós somos renovados, que nós somos restaurados, para nós chegar no final do ano e falar assim: eu estou plenamente, 100% com intimidade com Deus. Amém?